vou falar-vos do último projeto fotográfico onde estive envolvido. Portanto, tratou-se de uma encomenda, de um trabalho de um levantamento fotográfico pedido pela comunidade intermunicipal do AVE, mas que na realidade envolvia 5 comunidades intermunicipais. Portanto, todas as comunidades intermunicipais que vão desde Almeida até Valença. E o trabalho era sobre o Caminho de Torres. O Caminho de Torres é um caminho de Santiago muito pouco conhecido, foi descrito pela primeira vez pelo Diego de Torres de Villarroel, que é em 1737, e este Diego de Torres era um escritor, poeta, médico, matemático, sacerdote e catedrático da Universidade de Salamanca. Portanto, era isto tudo. E então ele fez este caminho e descreveu pela primeira vez em 1737, portanto saiu de Salamanca e atravessou toda a Beira Alta até Lamego e depois fletiu para norte, desceu ao Douro, depois subiu para Amarante, Régua, Amarante, Guimarães, Braga, Ponte de Lima, Valença e em direção a Santiago. Ora, o trabalho que me pediram, eu não sabia propriamente o que me esperava, é um trabalho muito pesado, portanto isto teve sujeito ao Código de Contratação Pública, portanto tenho um caderno de encargos, uma coisa pesada em termos burocráticos, eu tenho que respeitar uma série de preceitos e obviamente há um caderno de encargos. E esse caderno de encargos tinha uma lista enorme, gigantesca de cruzeiros, pontos medievais, igrejas, catedrais, capelas, enfim, o património edificado, sobretudo o religioso, estava todo elencado e, portanto, eu teria que fazer fotografias disso. E fotografias de património religioso estavam perfeitamente identificadas, ou seja, nave central, nave lateral, altar, toda a estatuária que estava identificada e, portanto, digamos que havia um guião rígido para seguir. Mas havia a outra parte, e a outra parte, e foi uma pergunta que eu fiz logo na primeira reunião que tive, depois de ser aceito como fotógrafo para este trabalho, a pergunta que eu fiz foi: o que é que pretendem? Pretendem que eu execute este guião de uma forma mais formal ou pretendem que eu dê um bocado largas à imaginação e seja mais criativo? Eu às vezes devia estar calado, não devia fazer estas perguntas, não é? Mas porque a resposta obviamente foi: não, queremos que sejas criativo, queremos que dês largas à tua imaginação. Ora, isso é muito mais difícil e complica muito mais as coisas, porque a fotografia formal do monumento é fácil de fazer. Quando nos pedem uma reinterpretação dos edifícios, das paisagens, daquilo que vemos, enfim, é um bocadinho mais difícil. Mas pronto, isto é uma breve introdução. Para terem uma ideia, o trabalho, numa primeira fase, tive que entregar 650 fotografias e numa segunda fase, que acabou há poucas semanas, tive que entregar 400 fotografias. Portanto, foi ligeiramente mais do que 1000 imagens. E, portanto, tive que fazer essa gestão ao longo do percurso. Pronto, esta imagem que estão a ver é precisamente o sítio onde começa o Caminho de Torres. Começa na Plaza Maior de Salamanca, que é um sítio bem conhecido. Esta foto, obviamente, foi feita num dia de chuva e eu ajoelhei-me aqui junto desta sinalética do pavimento do Caminho de Santiago e esperei que passasse alguém que pudesse dar uma imagem, não é? Passaram muitas pessoas, fiz muitas fotos, enfim, estava a ficar cada vez mais de noite, portanto não usei tripé, limitei-me a ficar ali com a máquina selecionada para um ISO muito alto e depois passou esta pessoa com uma pequena mochila, um casaco vermelho que deu jeito, não é? Porque acaba por dar um toque de cor e, portanto, foi aquilo que eu posso chamar a imagem inaugural do Caminho de Torres, não é? Embora, se calhar, nem sequer foi a primeira, mas pronto. Portanto, como eu vos disse, este trabalho pressupunha uma parte formal da fotografia do património religioso, sobretudo, património edificado, e, portanto, obviamente, tinha que fazer as fotos dos edifícios que estavam nesse guião,
de uma forma mais formal, obviamente tendo em conta as condições de luz, boa luz, composição, perspectiva, essas coisas todas. Mas teriam que ser fotos suficientemente descritivas do monumento. Portanto, eu não me podia pôr com muitas manias artísticas que desvirtuassem depois, porque o trabalho é para utilizar em guias, em catálogos, em pósteres, uma série de materiais. Portanto, estão a ver o exemplo de uma fotografia formal da Catedral Nova de Salamanca, ao fim da tarde, em que utilizei uma estátua que está aqui mesmo em frente, em primeiro plano, mas que já está à sombra, portanto, para criar esse contraste, não é? As fotografias, como eu disse, não eram só de exterior, eram de interiores também, e de facto, pronto, isso obrigava-me a andar com tripé, naturalmente, a maior parte dos casos. Eu não utilizei flash, que me lembro, nunca. Limitava-me a usar a luz natural. Hoje em dia, como se sabe, as câmaras digitais funcionam muito bem, os sensores têm uma ótima prestação com ISOs elevados e naturalmente, pelo facto de usar tripé, isso e estar ali a fazer fotografias de alguns espaços que até não são acessíveis muitas vezes ao público, implicava pedidos de autorização, que é outro aspecto burocrático, complica bastante a coisa, não é? Portanto, para fotografar as catedrais em Salamanca e todo o património religioso, eu tinha de pedir autorizações com bastante antecedência. E, portanto, este lado burocrático também era um lado chato deste tipo de fotografia, às vezes era preciso pedidos de autorização superiores e, portanto, isto complicava um bocado a coisa. Aqui estão a ver o coro da Sé de Braga, portanto, um exemplo de mais uma fotografia formal. Enfim, fiz milhares e milhares de imagens, isto são apenas 2 exemplos. Obviamente, este trabalho poderia ser um trabalho chatíssimo, porque o caminho tem cerca de 600 quilómetros, o trabalho demorou-me, se eu somar todo o tempo que estive dedicado a isto, foi cerca de 8 meses, 6 a 8 meses talvez, e portanto foi um trabalho muito extenso. Claro que a partir de certa altura começa a ser muito pesado. Cada vez que entramos numa nova igreja, numa nova capela, temos que fotografar mais um altar, mais uma nave principal, uma nave lateral, enfim, começa a ser pesado e de facto as coisas correm o risco de ser demasiado iguais. Daí que eu lembrei-me de uma viagem que fiz na Andaluzia, uma viagem feita em reportagem para a revista Volta ao Mundo, em 2005, e esta imagem é dessa reportagem, ou seja, foi uma viagem que eu andei muito tempo na estrada, sozinho, na Andaluzia, e lembrei-me de como era divertido andar a fazer as estradas de Espanha. Espanha, para mim, é um dos sítios mais fabulosos para um fotógrafo em toda a Europa. Tenho a certeza absoluta disso e cada vez mais. É um país onde eu me sinto permanentemente fascinado. E, de facto, esta vista de estrada, como é exemplo esta foto de um hotel, de um neon, de um hotel perto de Cádiz, e vocês devem se lembrar que em Espanha vê-se com frequência aquele touro Osborne, não é? Que se vê na paisagem, em cima dos montes, e eu lembrei-me disso durante este trabalho do Caminho de Santiago, e disse, bem, ou eu torno isto mais ou menos divertido para mim, ou então vou passar aqui 8 meses ou 6 meses, enfim, farto de fotografar igrejas e monumentos. E portanto, veio-me à memória essa imagem e durante este projeto do Caminho de Torres fotografei o meu touro Osborne, que era um sonho que eu tinha, só que é um touro real, não é um touro de papel, não é cenário. E é uma imagem muito normal, não tem nada de especial, mas a mim deu-me um gozo tremendo fazer esta imagem, porque simboliza um pouco o gozo que eu tenho em viajar em Espanha e ao longo das estradas espanholas. Para terem uma ideia, eu parei o carro, estava uma manada inteira de vacas e touros, todos pretos, no cimo desta colina. Eu parei o carro e pensei, é agora que eu vou fazer a imagem simbólica do touro Osborne aqui na colina, mas com um touro real. E a manada começou-se a afastar para o outro lado da colina, portanto,
eu saí do carro e cada vez ficavam menos touros e menos vacas, até que sobrou este, e foi o último, e ele só está a olhar para mim porque eu assobiei, berrei, na esperança que ele não passasse para o outro lado da colina, e portanto foram uns escassos segundos para eu fazer este disparo, e fiquei muito contente. A imagem, como podem ver, não é grande coisa, não é uma imagem espetacular, mas para mim tem esse simbolismo, porque para mim uma fotografia é boa quando me dá gozo fazê-la, e portanto esta foto deu-me um gozo fantástico fazê-la e conseguir fazê-la. E portanto tenho o meu touro Osborne real, vivo, acho que ainda está vivo, e depois, obviamente, a partir daí isto marcou o início de um processo fotográfico divertido para mim. É evidente que depois começava a haver touros em todo o lado, não é? Eu atravessei uma zona que é muito conhecida pela criação de gado, que é a Dehesa Salmantina, que é praticamente toda a planície que vem de Salamanca até Ciudad Rodrigo, e portanto aí há inúmeros criadores de gado, e portanto é uma visão comum todo este gado. E portanto este tipo de imagens que eu criei correspondem à liberdade criativa que me deram. Portanto, disseram, não, podes fazer o que quiseres, queremos que faças o teu registro do Caminho de Torres. E, portanto, para além das fotos mais formais que já vos mostrei, entravam estes aspectos mais divertidos, enfim, que correspondem à visão pessoal do fotógrafo, não é? Claro que depois da pessoa começar a brincar, não quer deixar de brincar, naturalmente. E, portanto, durante toda a viagem, comecei a reparar em pormenores insólitos, pormenores caricatos, coisas engraçadas que se calhar escapam a muitos dos peregrinos que fazem o Caminho de Santiago. E tenho aqui um exemplo de uns bonecos que obviamente pretendem representar soldados romanos na margem do Rio Lima, em Ponte de Lima. Portanto, aqui estamos a falar da margem esquerda do Rio Lima, e isto pretende representar, é uma lenda de uma legião romana que atravessou o Rio Lima neste local. Para mim, ok, a lenda tem o valor que tem, mas os bonecos são realmente kits, e eu achei piada, porque não, ok? Já que estou numa onda de coisas insólitas, então fotografar estes soldados romanos. A luz estava bonita, uma luz de fim de tarde, e portanto fotografei as costas destes bonecos. A paisagem é difícil às vezes de lhe dar uma nova interpretação. As turbinas eólicas acompanharam-me em boa parte da Beira Alta, desde que entrei em Almeida. Portanto, eu fiz o percurso de Salamanca, Ciudad Rodrigo, depois entrei em Almeida, e de facto, enfim, são objetos omnipresentes na paisagem das comiadas, não é? E agora eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu disse, não, eu vou ter que representar isto, porque de facto isto é uma presença na paisagem, eu estou a documentar a paisagem, estou a documentar o Caminho de Torres, por mais que eu não queira fotografar eólicas, tenho que fazer um esforço. E então resolvi fazer esta imagem, foi uma das imagens que eu gostei de fazer. A turbina estava em movimento, portanto as pás estavam em rotação, estava um vento bastante forte até, e portanto, como fotógrafos que vocês são, sabem que temos que utilizar uma velocidade de obturador bastante elevada para congelar, digamos, o movimento. Obviamente, estão a ver que o vento vem do lado direito, estava vento norte, mas o que me deu um gozo particular aqui foi distribuir as nuvens na imagem. Eu não queria que nenhuma nuvem ficasse a interceptar aquela pá da turbina. E, portanto, umas vezes isso implicava esperar, olhar para o céu e ver se vêm aí mais nuvens, que tipo de nuvens é que são, se estão espaçadas ou não. Outras vezes implicava que eu próprio mudasse de posição para a esquerda ou para a direita, de forma a tentar encaixar a turbina entre as nuvens. Portanto, é uma imagem muito simples, mas corresponde a um exercício que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a meteorologia, gosto muito de olhar para o céu, gosto muito de perceber a direção do vento,
e gosto, dá-me uma satisfação enorme quando consigo as coisas. E por mais simples que seja esta imagem, para mim, dá-me gozo, deu-me gozo fazê-la. Pronto, as turbinas eólicas não são propriamente objetos bonitos. Eu fotografei 2 turbinas na zona de Moimenta da Beira que não estão aqui, mas foram pintadas ou decoradas ou intervencionadas por 2 artistas portugueses, Vils e a Joana Vasconcelos. Portanto, são turbinas que estão pintadas, eu também as fotografei, mas esta, sendo uma turbina normal, deu-me um gozo particular fazê-la. Claro que também vinham à memória imagens de Dom Quixote, de La Mancha, e os moinhos de vento, não é? De La Mancha, e de certa forma estes são os moinhos de vento atuais, embora não moem absolutamente nada. Curiosamente os espanhóis chamam-lhe molinos, mas a verdade é que não são moinhos, são turbinas, e portanto todo esse imaginário às vezes vem-me à memória quando eu estou a tentar construir as minhas imagens. Continuando num registro insólito, claro, havia episódios da vida cotidiana que eu ia fotografar. Isto é na Galiza, é um rio chamado Rio Verdugo, em Ponte Sampaio, em Pontevedra, e aquele casal que está ali do lado esquerdo tinha uma autocaravana, estavam a apanhar sol junto ao rio, e este senhor, provavelmente um habitante local, aproveitou a mesa como apoio para uma cesta, não é? E, portanto, são estes pequeninos momentos que me deram particular gozo ao longo do caminho, observar com muita atenção o cotidiano, a paisagem, o vento, todos estes pormenores que eu depois ia registando à minha maneira e muitas vezes tendo que revisitar os sítios, não é? Uma das coisas que me dá gozo em Espanha também é ver, de facto, a forma como as pessoas utilizam o espaço público numa liberdade total. Eu uma vez lembro-me de um comentário de um fotógrafo americano que ele dizia que ficava escandalizado quando em Itália via os miúdos jogar futebol contra as paredes dos monumentos. E claro que isso para um americano é um sacrilégio, não é? Uma coisa terrível, não é? Como é que se pode jogar futebol em frente a monumentos com centenas de anos? Pois bem, aqui mesmo ao lado em Espanha e mesmo aqui em Portugal, os adros das igrejas também servem para jogar futebol. E então temos aqui uns miúdos que estavam a jogar bola, em que nós vemos que temos a baliza, não é? Com postes, a trave, e uma vez que o guarda-redes é pequenino, a baliza está semi-aberta, não é? Que é para dar mais hipóteses. E, portanto, eu achei isto absolutamente delicioso, eu achei incrível. Aliás, a missa ia começou pouco depois deste momento, ao fim da tarde, e mostra bem a forma descontraída como a população utiliza estes espaços religiosos, pelo menos no exterior, não é? E, portanto, mais um momento insólito, engraçado, de miúdos a jogar bola. Aqui também isto foi... A igreja, por acaso, chama-se Igreja de Santiago e é numa povoação, deixem-me ver se eu... Exatamente, a Igreja de Santiago é em Redondela, em Pontevedra, esta igreja. Às vezes, na estrada, também, vocês sabem que se calhar não sabem, mas a zona precisamente entre Salamanca e Ciudad Rodrigo é das zonas de Espanha com menor densidade populacional. De facto, as povoações estão praticamente ao abandono, a média de idades é superior a 40 anos, portanto há muito poucos jovens e de facto às vezes vimos pela estrada, aquelas estradas municipais, são retas enormes e de repente vemos uma aldeia ao fundo e então quando entro de carro pela aldeia deparo-me com esta casa. E então a estrada bifurcava, não é? Uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo. Mas houve uma alma generosa que resolveu escrever ali carretera, não é? Numa sinalética improvisada, mas muito bem pintadinha, e portanto indicando obviamente que a estrada principal seguia pela direita. E portanto são este tipo de aspectos insólitos que já disse que gostei muito de fotografar no caminho, e que eu volto a dizer, Espanha é extremamente rica nestes aspectos
Há alguns fotógrafos espanhóis que exploram muito este lado insólito de Espanha, a Cristina Garcia Rodero, o José Manuel Navia, são excelentes fotógrafos que têm explorado este aspecto, e a mim, se há uma coisa que me deixa perplexo, é estes aspectos continuarem presentes nos dias de hoje. É absolutamente incrível e acho que qualquer fotógrafo tem um prazer enorme em explorá-los. Obviamente, seguir estrada significa voltar muitas vezes a concentrar-me nos aspectos mais convencionais e mais formais da fotografia. E, portanto, no que toca a paisagens que eu tinha que documentar, a qualidade da luz interessa muito, não é? Vocês estão a ver aqui uma imagem de La Dehesa Salmantina, a tal planície enorme, parece o Serengeti, não é? É enorme, isto é quilómetros e quilómetros e quilómetros desta paisagem, são intercaladas por algumas montanhas, a própria Serra de Berrar é visível de vários pontos deste percurso, vi a Serra de Berrar completamente coberta de neve, obviamente eu fiz o percurso ao longo de várias estações, não foi só de uma vez, e é uma paisagem muito difícil de fotografar em algumas estações do ano, porque a luz é muito contrastada, há pouca sombra, enfim, tirando aqui debaixo dos sobreiros e das azinheiras, realmente só ao final da tarde, de manhã muito cedo, é que a luz está suficientemente suave para fazer boas imagens de paisagem. Portanto, se alguma vez quiserem fazer este percurso, eu recomendo decididamente estações como a primavera ou o outono. Uma curiosidade desta fotografia, obviamente eu comecei por mostrar-vos algumas imagens de gado bovino, há muitas explorações agrícolas que fazem criação de gado, alguns estão cercados, outros não estão cercados, portanto eu deixava sempre o carro aberto, não é? Pelo sim, pelo não, porque de facto há gado mais dócil e há gado menos dócil, e portanto a certa altura nunca sabíamos se estávamos do lado dentro da cerca ou do lado fora da cerca, é muito complicado perceber isso. E portanto há que ter algum cuidado, naturalmente, nem todo o gado é manso, mas de facto é uma zona fabulosa que eu recomendo que visitem. Esta imagem é uma imagem muito simples também, e para chamar a atenção precisamente disso mesmo. Nós vivemos numa época de artifícios fotográficos, os sensores cada vez estão mais perfeitos, as máquinas cada vez registram ambientes de pouca luz ambiente com mais qualidade, sem o mínimo grão, sem o mínimo ruído digital. Depois temos essa parte do pós-processamento, em que tendencialmente os fotógrafos, eu não me excluo desses fotógrafos, a tentativa é aperfeiçoar cada vez mais a imagem, até que a esvaziamos completamente e tornamos numa obra estéril. Eu gosto, ainda sou um bocado da velha guarda, portanto grande parte do meu percurso foi feito com diapositivo, em que a pessoa calculava meticulosamente o momento do disparo, porque o rolo acabava às 36 fotografias e, portanto, tudo isso era caro, eram caros rolos, era cara a revelação, e, portanto, esta imagem eu resolvi colocá-la, apesar da sua simplicidade, para vos lembrar que quando a luz está boa, quando as coisas são bonitas, não é preciso fazer mais nada. Se vocês virem esta imagem, a hora do dia também beneficiava a iluminação no interior da igreja, mas se vocês repararem, a luz aqui embaixo, o bailado de luz que faz aqui no tapete, que é a luz a atravessar os intervalos dos bancos, o órgão de tubos que está tão bem iluminado com a luz que reflete aqui nas paredes, e portanto isto para vos mostrar que para fazer uma imagem destas é aquilo que os ingleses chamam point and shoot, não tem nada de saber, é só meter a máquina em cima de um tripé, obviamente porque a luz dentro da igreja não é assim tão abundante, as máquinas é que a vão buscar, mas para vos dizer que não vale a pena esforçar muito mais quando os ingredientes são perfeitos. E para mim, o facto até da igreja estar vazia, isto é a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, no Largo de Oliveira, em Guimarães, e portanto, muitas vezes havia momentos que eu diria bíblicos,
para mim como fotógrafo, que é estar sozinho numa igreja, com uma bela luz, um tripé e poder fazer fotos à vontade. E, portanto, estes momentos para mim são muito, muito bons e, portanto, acabam por dar origem a imagens muito simples, mas que para mim servem perfeitamente o propósito. Obviamente a luz natural é sempre a luz desejável. Eu comecei este trabalho no outono de 2018 e vocês podem ter uma ideia que se prolongou até agora, portanto a segunda fase. Quando eu digo que são cerca de 8 meses, estou a juntar todo o tempo em que estive realmente a trabalhar. Eu comecei no outono e, de facto, de quem encomenda este tipo de trabalhos nem sempre há a percepção das dificuldades e que, obviamente, eu não poderia fazer grande parte do trabalho durante o inverno, porque isso ia resultar em 650 imagens cinzentas, não é? Quer dizer, teria os monumentos, mas depois tudo que fosse paisagem iria refletir o inverno. Ora, eu comecei já no outono tardio, como vocês podem ver aqui por este castanheiro. A luz é muito bonita no outono, isto é na zona de Sernancelho, tem muitos castanheiros, como vocês sabem, é espetacular para fotografar o outono, Sernancelho, mas realmente era um outono já muito tardio e, portanto, face a isso, eu tive que propor recomeçar o trabalho depois na primavera seguinte, para que realmente o conjunto de imagens refletisse mais cor, mais diversidade paisagística. E, portanto, esse pedido foi aceito. É um bocado complicado nestes projetos que têm um prazo apertado e têm muitas limitações burocráticas, mas foi concedido e ainda bem, porque tive mais liberdade. Portanto, isto é precisamente em Sernancelho, uma zona que é conhecida como o Castelo, não tem castelo nenhum, escusam de ir lá procurar, mas tem umas ruínas, tem castanheiros e, portanto, esta imagem fila porque a luz de facto está muito bonita. E eu gosto sempre de sublinhar uma coisa. Para mim, eu estou sempre a falar a mesma coisa, os pilares fundamentais da fotografia são hoje os mesmos que eram quando a fotografia foi inventada. É luz, composição, perspectiva e momento. E se vocês repararem, nenhum destes aspectos é selecionável numa câmara fotográfica. Vocês não escolhem a luz no menu, vocês não escolhem a composição, nem a perspectiva, nem o momento no menu. São tudo decisões que cabem ao fotógrafo. E, portanto, para mim, a regra sagrada continua a ser a luz. E, portanto, se a luz está boa, nós depois só temos que explorar os outros parâmetros à nossa disposição, à disposição do nosso olhar, que é a composição, não é? Se pomos a santa à esquerda ou à direita ou ao centro, se fazemos uma imagem horizontal ou vertical, portanto, estamos a falar de composição. Na perspectiva, estamos a falar do ponto de vista. Vocês estão a ver aqui que a perspectiva é uma perspectiva picada, de baixo para cima. Eu podia estar ali em cima, não é? Mas resolvi colocar-me na parte de baixo, na base deste promontório e, portanto, fazer uma perspectiva picada. Não é inocente, obviamente. A perspectiva picada, para uma santa que está lá em cima no céu, é óbvio que tem uma leitura de algo de sagrado, não é? Portanto, se eu estivesse mais ao nível da santa, perdia-se um bocado esse efeito divino que a imagem pode ou quer representar. E, portanto, aqui, como bom cristão, resolvi enaltecer esse aspecto sagrado desta estátua. E a luz, obviamente, estava favorável. Às vezes há momentos engraçados. Eu já tinha estado, isto em Valença, a Fortaleza de Valença, temos ali ao fundo o Rio Minho, neste cantinho, e isto foi também ao fim da tarde, e realmente, pronto, primavera, havia flores, está tudo verdinho, a erva está muito verde. O que eu não estava à espera é que aparecesse um cavalo. E, portanto, muitas vezes nós, por mais que estejamos a fotografar monumentos, os monumentos a certa altura cansam, não é? É pedra, 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 muralhas, igrejas, cruzes e, enfim,
e as coisas tornam-se pesadas num portfólio de 1000 imagens ou 1000 e tal imagens, acaba por se tornar pesado. Portanto, nós não temos outra alternativa senão, enquanto fotógrafos, procurar elementos que possam criar alguma surpresa. E aqui neste caso foi um cavalo, pronto, um cavalo que andava ali a correr em liberdade, obviamente tem dono, mas fiz várias imagens deste cavalo e, portanto, resulta numa imagem do património edificado, mas com aquele bónus do cavalo. Obviamente, depois também, fotografar pessoas nos dias de hoje é complicado. Obviamente, as pessoas são mais esquivas, não gostam muito de ser apanhadas, acham sempre que as imagens vão acabar na net ou numa apresentação deste tipo, que não deixa de ser verdade, e, portanto, são muito relutantes em deixar-se fotografar. Portanto, essa história da street photography hoje em dia é uma tarefa bem mais ingrata do que era há uns anos atrás. No entanto, eu não fotografo muito pessoas com este grau de proximidade, eles não se aperceberam que eu estava a fotografar, e é fácil perceber porque é que não se aperceberam, mas gostei muito de fazer esta foto. Isto é durante o São João em Santiago de Compostela. Portanto, eles celebram também o São João, tal como nós no Porto também o celebramos. E fiz várias imagens aqui, gostei muito desta. Enfim, tinha outra imagem deste mesmo sítio com um miúdo sentado na base de uma estátua também, muito bonita, mas não dá para pôr tudo, não é? Portanto, ficam aqui com esta imagem de um momento particularmente bonito durante as festas de São João em Santiago de Compostela. Esta é a última imagem que eu vos vou mostrar deste trabalho, e foi praticamente a última imagem de facto da primeira fase do trabalho. Portanto, estamos a ver aqui a Praça do Obradoiro, em frente, precisamente em frente à Catedral de Santiago, e portanto, é o espaço onde chegam diariamente centenas ou milhares de peregrinos. E é muito engraçado ver a reação dos peregrinos. Há uns que beijam o pavimento, há outros que se ajoelham, há uns que choram, há outros que se deitam. É um espetáculo poder estar a observar a chegada dos peregrinos. E, portanto, para esta miúda não havia nada dessa digamos, presença da fé ou desse objetivo de chegar aqui à Praça do Obradoiro. Ela simplesmente utilizou a praça como palco para uma coreografia e, portanto, eu vi que ela estava ali a bailar, a dar uns passos, etc. Portanto, quando apontei a câmara, este foi praticamente o último movimento que ela fez. Depois disso foi ter com os pais e, portanto, acabou-se a festa. Mas gostei muito de fazer esta imagem, apesar também de ser uma imagem relativamente simples, não só pela posição da miúda, mas pelo facto dela estar alinhada quase simetricamente com o centro do edifício, não é? Portanto, eu neste conjunto de imagens não vos apresentei nenhuma imagem da catedral, nem do túmulo de Santiago, nem dessas coisas. Obviamente está lá tudo, obviamente em 1000 e tal imagens está lá tudo, ou quase tudo. Preferi mostrar-vos este lado insólito, não tanto como um portfólio de imagens espetaculares, mas mais como um convite a que vocês, se algum dia fizerem este caminho, que é um caminho muito pouco percorrido ainda, façam-no com este olhar do insólito e das coisas que às vezes tão bonitas, mas que escapam frequentemente ao nosso olhar. E para mim, esta foto é mais um dos pequeninos exemplos da maravilha que é poder ser fotógrafo e ver estes pequenos milagres acontecer. Vamos passar à fase seguinte. Alguns de vocês já viram estas imagens, eu vou tentar dizer coisas novas sobre velhas imagens, mas a fase que vos vou apresentar agora, diz respeito
à minha gênese enquanto fotógrafo. Portanto, eu comecei por ser um fotógrafo de paisagens e natureza. E eu hoje, quando me perguntam o que é que eu sou, eu costumo dizer que sou um canivete suíço da fotografia. Portanto, eu muito cedo me apercebi que para ganhar a vida como fotógrafo em Portugal, teria que ser versátil. Desde logo, pensava que ia ganhar a vida a ser fotógrafo quando comecei logo por ter que escrever. Era impossível trabalhar, colaborar com as revistas de viagens, seja a Volta ao Mundo, a Rotas e Destinos, mesmo na altura a Grande Reportagem, que foi precisamente onde eu comecei. Era impensável a pessoa sobreviver só a vender fotos. Portanto, eu tive que começar a escrever logo em 1995, quando comecei. E de facto, um fotógrafo como eu, se calhar não pode ser muito bom numa coisa, tem que ser razoável em tudo, porque senão não dá para viver. E eu aprendi a ter que ser razoável em tudo. No entanto, esta secção de imagens que vocês vão ver diz respeito a essa gênese que teve, portanto, da fotografia da natureza e da fotografia da paisagem. Eu fiz esta imagem quando tinha 18 anos. Era, obviamente, película, diapositivo. Isto foi no Baixo Voga Lagunar, uma zona entre Salreu e Aveiro, Salreu não, Estarreja e Aveiro, portanto isto é a zona de Salreu. Quem me levou lá pela primeira vez é uma das pessoas que está aqui a assistir, é o Pedro Gomes, que foi uma ótima influência para mim, e que me levou a este sítio pela primeira vez, acho que ainda tinha 14 anos. E, portanto, era um sítio espetacular, uma zona úmida, incrível, que fica a montante da Ria de Aveiro, portanto fica um bocado mais a nascente da Ria de Aveiro. E esta imagem foi a única imagem que eu fiz deste momento. Vocês podem ver que é uma imagem que não está perfeitamente nítida. Isto foi utilizada uma câmara reflex, um objetivo uma 28mm, que ainda tenho, mas a imagem não ficou perfeitamente focada. Aliás, os rolos eram tão caros, e as revelações também, que eu estava na dúvida se havia de tirar a foto ou não. Isto era para aí às 7 e tal da manhã, e de facto tinha chovido na noite anterior, portanto vocês estão a ver esta vegetação aquática que está tombada pela chuva, não é pelo vento, mas fiz esta imagem que acabou por ficar com muito grão, ligeiramente desfocada e que portanto remete um bocado para uma pintura, uma aguarela, um pastel, sei lá, qualquer coisa assim do género. E eu próprio não reconheci o valor desta imagem ou a importância que acabou por vir ter, por ter para mim, até um dia que um amigo, também um grande fotógrafo do Porto, João Paulo Soutomaior, me disse, opa, como é que tu fizeste aquela imagem? E eu aí percebi que a imagem podia ser realmente interessante. E, portanto, marcou, de facto, talvez o início do meu fascínio pelas paisagens. Aqui outra zona úmida, também quando eu era miúdo, eu passava a minha infância em Viana do Castelo, o meu avô gostava muito de ir pescar para a beira do Rio Lima, ali para Barca do Porto e para até Ponte de Lima, digamos assim, e eu na altura via que havia imensos patos, não sei bem de que espécie, e portanto ficava fascinado com aquilo. Desde muito cedo que gostei muito de aves aquáticas e do meio aquático, de zonas úmidas. E, portanto, aqui esta imagem foi feita em Vila Fáfila, Lagunas de Vila Fáfila, na província de Zamora, portanto, uma zona que fica aqui a cerca de 100 km onde eu estou. E trata-se de um bando de marrequinhas, patos, são uns patos muito pequeninos, muito leves, e era uma manhã de nevoeiro. O que eu coloquei esta imagem até talvez para vos chamar a atenção de um aspecto técnico. Hoje em dia temos máquinas digitais fantásticas que fazem uma série de coisas. Estava um dia muito cinzento, obviamente os patos estavam em voo muito rápido, portanto eu vou precisar de uma velocidade rápida, portanto automaticamente é vantajoso subir o ISO, certo? Mas aqui o ISO eu subi-o exageradamente. Eu acho que esta imagem foi feita para aí a 3200 ou mais disso. E a minha intenção foi claramente produzir bastante grão, bastante grão de forma visível, porque eu queria que esta imagem tivesse quase textura. E outra coisa que eu fiz e que me apercebi logo no momento é que os caniços, portanto esta vegetação aquática, eram muito cinzentos.
E eu pensei, não, quer dizer, eu tenho a ferramenta certa na minha mão, basta mudar a temperatura de cor, portanto, puxei isto para aí para 6000 Kelvin, de forma a conseguir uma imagem muito mais quente em termos cromáticos do que aquilo que eu estava a ver. E, portanto, a mim dá-me gozo fazer estas coisas porque são decisões no momento, estão a perceber? Não é algo que eu venho para casa e agora vou-me pôr em frente ao computador. Isso é parte chata para mim, detesto isso. Agora, se eu puder no momento sair com soluções técnicas e estéticas, ou a combinação das duas, não é? A técnica favorecer a estética, para mim dá-me um gozo espetacular. E de facto eu fiquei muito contente por perceber estas duas funções da máquina, como é que iam ajudar a fotografia. Por um lado o grão, por outro lado a temperatura de cor. E é feito no momento, não é preciso ir para casa cozinhar a imagem, portanto sai logo prontinha. Falando de simplicidade, eu fiz há uns anos uma viagem à Islândia com a minha família, com a minha mulher e com os meus filhos. Já lá tinha estado 3 vezes, foi uma quarta vez, e como, obviamente, viajar com fotógrafos é uma seca absoluta, e eu decidi levar apenas uma câmara compacta. E levei uma câmara que eu adoro, simplesmente, que é uma Fujifilm X10. Portanto, uma maquinazinha muito pequenina, que tem uma objetiva que não é intermutável, uma objetiva do tipo zoom, 28-120 mm, de 2.8 de abertura. É um prodígio aquela máquina. E, portanto, eu com esta maquinazinha passei por Londres, portanto fiz uma escala em Londres, onde fiquei vários dias, e depois fui para a Islândia. E devo-vos dizer que vendi várias reportagens para o público, para a revista Fugas, com fotos feitas com esta máquina. Não levei tripé, não levei mais nada, levei a máquina compacta só. E, portanto, era o que tinha e era com aquilo que tinha que fotografar. E às vezes as coisas são muito simples. Reparem que esta paisagem de montanha, isto é uma zona no interior da Islândia, chamada Landmannalaugar, é uma zona vulcânica, e aqueles bocadinhos de neve que ficaram ali, mais a luz bonita, porque a luz na Islândia é quase sempre bonita, durante o verão, porque o sol está muito baixo no horizonte devido à latitude e, portanto, de facto, a luz tem uma qualidade e a atmosfera é uma transparência absolutamente incríveis e, portanto, basta isso, não é? A imagem não precisa de mais. Aquilo que eu tive que fazer perante as condições que tinha à minha frente foi simplesmente estudar a composição. O que é que parte, que segmento da montanha é que eu quero. Que parte do céu é que eu quero. Ali tive algum cuidado em não cortar a parte superior das nuvens. Enfim, a imagem não ficou assim tão equilibrada na parte inferior, porque aliás há uma nuvem aqui nesta parte que parece que aqui é o limite do fotograma, mas não, de facto o limite do fotograma está aqui, porque a nuvem projeta uma sombra, mas realmente o que é que vocês querem fazer? Quando as condições são estas, é uma vez mais point and shoot, só temos que apontar e disparar. E portanto, para mim, o gozo da fotografia da paisagem está na percepção simples destas evidências. Ou percebemos ou não percebemos. E, portanto, quando se percebe que as condições são boas, então só temos é que não fazer a geneira. Portanto, e por isso é que eu gosto muito desta imagem. Mais uma vez, imagens muito simples. Eu gosto de lembrar às pessoas que vocês devem fazer imagem acima de tudo para vocês. O fotógrafo deve trabalhar para si. Ainda que sejam trabalhos de encomenda e que haja critérios a seguir, é fundamental que nós tenhamos sempre gozo em cada imagem que fazemos. Por mais chatas que sejam, por serem imagens de uma lista enorme que temos que cumprir, mas tem que haver algum gozo ali. E, portanto, há sempre essa subjetividade do que é uma boa imagem, o que é bom ou o que não é bom, mas para mim, desde que uma imagem dê gozo a fazer, é uma imagem boa. Esta imagem para mim também tem um simbolismo de ser na Costa Galega, um sítio também onde eu vou desde a adolescência, continuo a ir há muitos anos, são as minhas praias, as minhas férias de praia são sempre na Galiza, na Costa Galega, numa zona que fica, curiosamente,
em linha reta, mais ou menos em frente a Santiago de Compostela, na localidade de Muros. E é muito frequente haver nevoeiros matinais, há veleiros que chegam à noite, partem de manhã e estacionam nesta baiazinha. Esta baiazinha é a vista que eu tenho do meu quarto. Tive a sorte de há uns anos atrás encontrar uma casa que era um antigo armazém de seca de peixe, de salga de peixe, portanto, onde chegavam barcos com peixe tinham uns tanques onde faziam a salga para conserva de peixe, e isso foi transformado nos quartos, num alojamento relativamente simples, mas com esta vista absolutamente fantástica. E, portanto, quando abro a janela de manhã, ou tenho nevoeiro, ou tenho um veleiro novo, ou tenho o som constante das gaivotas, e, portanto, a melhor maneira de começar o dia é tomar um cafezinho e olhar para isto. Claro que umas vezes pego na máquina, outras vezes não, mas já fiz muitas fotografias desta janela e gosto quase de todas por aquilo que me fazem recordar. Esta imagem foi captada também durante essa viagem à Islândia. É uma imagem também feita com a tal máquina compacta. E eu, quando comecei na fotografia da natureza, como qualquer principiante, penso logo, bem, tenho uma 200mm, agora quero uma 400. Agora tenho uma 400, quero uma 600. Agora tenho uma 600. E, portanto, nós estamos sempre a tentar encher o fotograma com o animal, com alguma coisa. Eu já estou no processo inverso, ou há muito tempo que comecei no processo inverso. Eu gosto de ter imagens dos animais, sim, mas com contexto. E esta imagem deu muito gozo, porque na Islândia, enfim, as aves não são tão esquivas como são aqui, e gostei por várias razões. Primeiro, por este conjunto de patos, a mãe e as crias, perfeitamente alinhadas aqui com a base do fotograma. Depois gosto particularmente da forma como esta gaivina do Ártico ficou registada, e desta também. Tudo isto são andorinhas do mar do Ártico ou gaivinas do Ártico. Quando eu falo desta imagem, falo também do simbolismo, embora vocês não possam alcançar isso à primeira, se calhar. Estamos a falar do ser vivo terrestre que faz a maior viagem de migração, precisamente entre o Ártico e a Antártida. Nidificam no Ártico e depois passam o nosso inverno na Antártida. Estamos a falar de cerca de 20.000 quilómetros. Portanto, não há nenhum outro ser vivo que faça uma migração tão longa. E estamos a falar de uma ave que pesa cerca de 100 gramas, portanto, para vocês terem uma ideia. Passa também na costa portuguesa. E aqui temos em baixo patos eider. Os patos eider é uma espécie que deu origem aos edredãos, porque edredão vem da palavra eider down, sendo que eider é o nome do pato e down é penugem em inglês. E, portanto, era com a penugem que estes patos deixavam nos ninhos, depois de os abandonar, que os islandeses faziam os primeiros edredões. Portanto, recolhiam a penugem, enchiam os edredões e foi assim que foi criado o famoso edredão. E, portanto, esta imagem, para mim, tem um simbolismo muito especial por tudo aquilo que encerra, por estas histórias fantásticas destes animais incríveis. A imagem foi feita num lago glaciar, chamado Jökulsárlón, no sul da Islândia. Tudo aquilo que vocês veem ali ao fundo, esta montanha toda, tudo isto branco, é o maior glaciar da Islândia e um dos maiores da Europa, que é precisamente o Vatnajökull, que tem um vulcão por baixo, curiosamente. Esta imagem já é muito antiga, é uma imagem de uma piscina na Ilha de São Jorge, com vista para a Ilha do Pico. Eu tenho esta imagem pendurada em minha casa, é uma imagem que eu gosto bastante, pelas cores, pelo azul e pelo amarelo. E correspondeu a um exercício de composição. Vocês estão a ver que a cerca, ali a vedação está perfeitamente alinhada com a base da Ilha do Pico, não é? Estão a ver este ângulo que faz aqui a própria piscina, estas risquinhas aqui na base, na parte inferior da imagem, para mim tem uma piada muito especial, gosto disto. Mais uma vez, é uma imagem muito simples, mas que a mim me deu gozo fazer.
foi fotografada, salvo erro, com uma 20-35, uma objetiva zoom, na posição de 20 milímetros, quase certeza. Claro que aqui, se houvesse ali, naquele cantinho, naquele intervalo, uma baleia a mergulhar, com a cauda de fora, era fantástico, mas não aconteceu. Esta outra imagem também muito simples, minimalista, é uma laguna aqui, muito próximo, no Parque Natural de Sanabria, a Laguna dos Peixes, fica a 1700 metros de altitude. Toda a zona de Sanabria é uma zona fabulosa para conhecer. É uma zona que está em acentuada desertificação humana. Eu conheci algumas aldeias que se esvaziaram desde que eu vim para cá, em 2010. Eu conheci aldeias com 5 pessoas, depois com 3, depois com 2, depois com ninguém. E, portanto, é uma zona que não estranha que esteja a ser recolonizada por urso pardo. Tem havido vários episódios de presença do urso pardo. Ainda hoje mesmo estive com um apicultor, que é meu vizinho, aqui na freguesia de Vilarinho, freguesia de Espinhozela, mas na aldeia de Vilarinho, e foi esse apicultor que teve as suas colmeias atacadas por um urso pardo aqui há 2 anos. E, portanto, é aqui ao lado, na freguesia ao lado onde eu vivo. Toda esta zona está-se a tornar uma zona fantástica em termos de fauna, e é uma zona onde às vezes, quando neva, eu digo à minha mulher, olha, desculpa lá, eu vou tirar o dia, e circulo nesta zona sem ver um único carro, sem ver uma única pessoa. Portanto, é uma zona de uma paz incrível, de paisagens de montanha fabulosas, e como não tem nenhuma estação de ski, portanto, raramente atrai multidões para além daquilo do normal ou do expectável durante um fim de semana, enfim, mais concorrido. Portanto, a maior parte das vezes é uma zona bastante tranquila. Fotograficamente, esta imagem praticamente é uma imagem monocromática, não é preto e branco, mas é praticamente monocromática. A única diferença é esta parte mais amarelada, que tem a ver com um ribeiro, portanto, que passa aqui de baixo, e é uma zona onde o gelo é mais fino. Mas, pronto, dá-lhe um toque diferente de cor nesta parte inferior da imagem. Uma vez mais, a Islândia. Esta imagem serve-me apenas para reforçar a ideia de que em fotografia de paisagem, para além da qualidade da luz, vocês estão a ver que a luz é uma luz muito baixa, uma luz rasante, para além disso, as nuvens são muito importantes, porque as nuvens, a projeção da sombra das nuvens cria uma alternância de luz e sombra, não é? Nós temos aqui luz, aqui temos sombra, depois voltamos a ter luz, depois voltamos a ter sombra, aqui temos uma mancha de luz, e portanto é esta alternância de luz e sombra que é motivada pela projeção da sombra das nuvens que dá a noção de profundidade, de tridimensionalidade da imagem. E isso em fotografia de paisagem é fundamental nós percebemos a distância à que estão estas 2 ovelhas, a igreja, depois a paisagem lá ao fundo. Obviamente, se for num dia de sol, de céu limpo, tudo isto se torna muito mais plano, muito mais desinteressante. E agora a última imagem da secção de paisagens é apenas uma árvore que eu fotografei aqui na Serra da Nogueira. Eu até lhe chamei o anjo da floresta, porque de facto é uma árvore com umas asinhas, e eu achei isto um pormenor lindíssimo. A Serra da Nogueira atinge praticamente os 1300 metros de altitude, portanto, às vezes eu vivo a 800 metros de altitude, olho para o cimo da serra, às vezes as nuvens baixas correspondem a nevoeiro no alto da serra, e portanto muito facilmente eu consigo perceber aqui de minha casa se tenho situações de nevoeiro na Serra da Nogueira. Eu disse que gosto muito de trabalhar com meteorologia, é fundamental perceber as condições meteorológicas, porque aquilo que é um dia cinzentão, pardo, sem interesse nenhum aqui à porta de minha casa, é um dia espetacular de fotografia em ambientes florestais com nevoeiro, aqui a 15 minutos. E, portanto, basta-me perceber um bocadinho a meteorologia e trabalhar com altitude.
que é uma coisa que eu faço também em situações de neve. Portanto, aqui outro aspecto nesta imagem, enfim, é uma imagem quase simétrica, a árvore está ao centro. É muito importante nestas imagens de floresta deixar sempre uma linha desimpedida de cada um dos lados da árvore, porque é isso que dá a percepção do tronco. Ou seja, um bocadinho para a esquerda ou para a direita, aqui o tronco vai interceptar estes troncos que estão cá atrás e perde-se mais uma vez a noção de volume desta árvore, não é? Portanto, nós queremos destacá-la, não queremos que ela entre em fusão com o contexto que está atrás. Esta imagem que estão a ver foi feita, foi um trabalho, um projeto fotográfico que eu fiz no sudoeste dos Estados Unidos, no estado do Novo México. Eu estava a participar, foi em 2001, e eu estava a participar num workshop de um fotógrafo da National Geographic e da Magnum, que é o David Alan Harvey, e portanto nós tínhamos que partir para os Estados Unidos, portanto tínhamos que partir para lá. Eu era o único aluno estrangeiro, os outros eram todos americanos, mas cada um de nós tinha que ter um projeto fotográfico para desenvolver. E eu tinha um projeto, uma ideia que me foi proposta, de uma lista de ideias. Eu escolhi a pesca à truta, porque nesta povoação que se chama Pecos, passa um rio que é muito conhecido pela pesca à truta. Só que, azar dos azares, quando eu lá cheguei, não era época de pesca à truta. Portanto, muito rapidamente eu tive que encontrar outro tema para trabalhar. E a conduzir um carro por uma aldeia, por essa aldeia de Pecos, uma pequena vilazinha, eu descobri uma família, comecei a falar com eles e acabou por ser o meu projeto fotográfico. E, portanto, eu passei praticamente uma semana a viver com esta família. Esta senhora tem um nome nativo, é nativa americana, portanto, descendente de índios americanos. Os pais delas viviam numa reserva índia. Ela dizia que se recusava porque não era nenhum animal de jardim zoológico, portanto, queria viver fora das reservas que estão destinadas aos nativos americanos e, portanto, vivia de uma forma muito simples, sem água corrente, sem luz elétrica, e era mãe de 9 filhos, este era o mais novo, e portanto eu gostei muito de estar com eles e fiz todo um trabalho. O meu projeto fotográfico foi à volta desta família. Correu muito bem. Ao fim de uma semana tivemos que apresentar cada um de nós o projeto num hotel em Santa Fé, e os meus colegas americanos ficaram absolutamente espantados como é que eu tinha descoberto estas pessoas, como é que consegui estar com eles, como é que consegui estar dentro da casa deles. Fizeram uma data de perguntas. Portanto, de facto, eles acharam que para um estrangeiro, que era a primeira vez que estava na zona, conseguir este grau de intimidade, que era uma coisa espantosa. Mas isto tem a ver às vezes com a nossa personalidade muito mais do que com a nossa habilidade fotográfica. Eu durante muitos anos fiz viagens fotográficas, colaborei com praticamente todas as revistas de viagem portuguesas, muitas espanholas também, e pude fazer várias viagens. Aqui é em Cabo Verde, na Ilha do Fogo, com vista para aquela que será talvez a mais remota ilha do arquipélago, que é Brava, que está aqui ao fundo. Dava muito gozo, os meus filhos estavam comigo, eram muito pequeninos, o mais pequeno tinha, salvo erro, 2 anos, e estava comigo também, aqui nesta praia, e a minha filha também, e era muito curioso porque os cabo-verdianos, os habitantes aqui da ilha, iam para a praia só ao final da tarde. A areia, como estão a ver, é uma areia preta, retém bastante calor e, portanto, durante o dia é absolutamente impossível caminhar nesta areia porque é demasiado quente. E, portanto, era ao fim da tarde que os jovens da ilha se juntavam na praia e, portanto, conviviam, e eu com eles, e, portanto, pude fazer algumas fotos nesta praia muito bonita e retive alguns bons momentos. Este é um deles, que eu gosto muito. Preto e branco. Eu nunca me aventurei muito na fotografia a preto e branco. Sempre fui um homem da fotografia a cor. Se calhar por ter começado na fotografia da natureza, talvez por isso. Gosto de preto e branco, até incentivo às vezes pessoas que estão comigo a fotografar a preto e branco. E aqui na China, isto foi uma viagem grande que eu fiz com a Ana durante 5 meses, cerca de 5 meses.
tivemos 2 meses no sudoeste da China, depois, e tínhamos estado 2 meses na Mongólia também, e depois cerca de 1 mês na Coreia do Sul. E isto passámos bastante tempo numa zona do Yunnan, portanto, a mais de 2.000 metros de altitude, tem um lago que vocês estão a ver, e é uma minoria étnica chamada Naxi, portanto, uma sociedade matriarcal. E aqui, mais uma vez, ficámos com esta família, ficámos com os pais de uma destas crianças que está aqui a saltar, ficámos com eles a viver durante pouco mais de uma semana e, portanto, acompanhávamos o seu cotidiano. Há pessoas que me perguntam ainda hoje, dizem assim, eu percebo porque é que tu fizeste a preto e branco, porque o tema era mais no sentido do preto e branco, enfim, fazer imagens com cariz mais artístico, etc, etc, etc. E eu digo, não, fiz fotos a preto e branco porque estava má luz para fotografar a cor. É tão simples como isso. E, portanto, eu andava com 2 máquinas, uma com roll slides, outra com roll a preto e branco. Ainda hoje não sei como é que consegui fazer um trabalho que eu gosto muito. Vocês podem ver mais imagens no meu site deste trabalho. Eu tinha apenas 5 rolos, comprei 5 rolos a preto e branco. E, portanto, quando eu hoje ainda olho para aquelas provas de contacto, eu ainda hoje não percebo, eu devia estar muito inspirado, de alguma forma, mas eu acho que estes sítios também nos inspiram, não é? Portanto, fiz toda uma série de fotografias, esses 5 rolos a preto e branco, e publiquei em algumas revistas, na Grande Reportagem, por exemplo, lembro-me de publicar esta história. E, portanto, foi uma experiência muito, muito boa, muito forte. Mais uma vez aqui neste sítio também não tinham eletricidade, nem sequer tinham estrada para chegar a esta aldeia, portanto só se chegava a pé ou de bicicleta. Nós, para chegar a esta aldeia, estávamos do outro lado do lago e pedimos a uma alma caridosa para nos passar, são 10 quilómetros a remar, daquela margem até aqui. Porque do outro lado nós víamos esta aldeia e estávamos absolutamente curiosos como é que seria esta aldeia, já que não tinha acessos por estrada. E foi por isso que nos metemos no bote e viemos, atravessámos o lago para ficar aqui cerca de uma semana. Como é que ficámos aqui? Enfim, a história é um bocado longa para vos contar, mas basicamente foi bater às portas das famílias e a primeira família aceitou-nos logo. Portanto, basicamente é assim. Agora, não falávamos uma palavra de mandarim, nem eles de inglês, e, portanto, tivemos assim durante uma semana a viver com eles e foi espetacular. Um trabalho para a National Geographic, aqui no âmbito de um documentário do National Geographic Channel sobre o património da Unesco em Portugal. Esta imagem, eu vou ser muito rápido, para também não demorar muito, apenas para vos dizer que às vezes as imagens formam-se na nossa cabeça e eu tinha que retratar os diferentes sítios património da Unesco em Portugal. Aqui em Sintra é conhecida pelos nevoeiros, por aquele bosque todo que vai serra acima, pelos palacetes, uma certa ideia de romantismo e, portanto, eu já tinha isto tudo mais ou menos na cabeça. Por sorte estive lá, eu tinha muito, muito pouco tempo, estive só um dia aqui, menos de um dia aliás, porque eu estava com uma equipa de filmagem de 9 pessoas, estávamos a fazer um documentário e, portanto, o tempo que eu tinha para fazer fotos era muito curto. Por sorte estava um dia de nevoeiro, por sorte tinha este enquadramento que tinha um palacete lá atrás, tinha este primeiro plano de uma casa antiga em tons pastel, faltava alguma coisa mais e essa alguma coisa mais apareceu em forma de pomba, que eu vi pelo canto do olho, portanto estas pombas que voavam para aqui, para esta zona do telhado. Tecnicamente pensei logo, não, eu vou ter que usar um tripé para manter esta composição, vou ter que selecionar uma velocidade muito rápida e vou ter que utilizar a cadência de disparo para garantir que pelo menos uma das fotos do voo das pombas fica como eu quero. E esta foi uma delas. Portanto, eu devo ter para aí 10 ou 20 fotos de pombas a voarem e escolhi esta. E foi uma imagem que também me deu muito gozo por simbolizar Sintra da forma como eu idealizei. Este é um outro trabalho também feito para uma Fundação Rei Afonso Henriques, com sede em Zamora. Tem uma dupla sede em Zamora e tem em Bragança. E este é um paleontólogo
isto é em Atapuerca, também num sítio património da Unesco. Eu aqui este trabalho tinha que fazer, digamos, um levantamento fotográfico dos 11 sítios classificados como património da Unesco em toda a bacia hidrográfica do Douro. Portanto, isso apanha sítios como Porto, Guimarães, Atapuerca, Las Médulas, Siega Verde, Segóvia, Ávila, portanto, tudo isto é bacia hidrográfica do Douro. Aqui em Atapuerca fui recebido por um paleontólogo do Museu da Evolução Humana, que fica em Burgos, e ele levou uma réplica de um crânio dos hominídeos mais antigos que se conhece e que foi encontrado precisamente nesta caverna que está aqui atrás. A imagem é apenas uma imagem símbolo de um destes sítios que eu fotografei. Apenas aqui uma curiosidade é que alguém me disse um dia que parece que é um homem a segurar no próprio crânio. Tudo isso porque não se vê o pescoço, não é? Estão a ver aqui no casaco? E de facto, olhando bem, eu não me apercebi disto inicialmente, mas depois olhando para a foto disse realmente parece que é alguém que tirou o próprio crânio e o está a mostrar. E só por isso já acho que valeu a pena ter feito a foto. Esta é a última imagem, depois só temos mais 4 ou 5, a última imagem desta secção dos projetos fotográficos que me marcaram de alguma forma. E vocês já estão a ver aqui que há uma diversidade enorme de aspectos em que eu não imaginava meter-me quando comecei na fotografia. E este foi outro projeto muito interessante do Porto de Viana do Castelo. Portanto, eu tive a sorte de poder conduzir 2 workshops a convite da administração do Porto de Viana do Castelo. Portanto, alguns dos participantes, se calhar que nos estão a ouvir, tiveram a sorte de poder andar nestas docas secas. Aqui basicamente foi um exercício de escala, fundamentalmente isso. Portanto, escala, trabalhar com a escala, são navios gigantescos, é tudo gigante, é tudo grande, é tudo pesado, é tudo bruto e, portanto, trabalhar com a escala significa muitas vezes incluir o elemento humano, porque é a única forma que nós percebemos perfeitamente a dimensão dos objetos. Esta é uma foto que eu gostei muito pelas cores, pela força da âncora que está aqui, mas tenho muitas outras que depois também vocês podem ver no meu site. A última secção, para acabar, tem a ver com a aldeia onde vivo. Portanto, já podem perceber, eu estive em muitos sítios, vi muitas coisas, meti-me em mundos de fotografia que não sonhava, gosto muito, tenho sobretudo prazer pelas vivências que a fotografia me dá, sobretudo isso, dá-me ótimas vivências, muito mais importante do que as fotografias que tiro são as vivências que acabo por ter graças à fotografia e, como a Manuela disse no início, eu vim parar a uma aldeia com cerca de 50 habitantes, aqui encostada à Bragança, no Parque Natural Montezinho, e portanto isto são, digamos, é o cotidiano de alguns vizinhos meus, não é? Só uma curiosidade muito rápida para também não fazer perder mais tempo. Eu fiquei abismado com a história destes homens. Isto é um vizinho meu que tem cerca de 100 ovelhas e depois na altura da tosquia, lá para maio, aparece um grupo de homens numa carrinha, são pai 6 ou 7 homens que são tosquiadores. E imaginem que eles são portugueses, mas começam a tosquiar para aí já, nesta altura já devem estar a tosquiar, ou seja, eles começam a tosquiar para aí em fevereiro, na zona de Cáceres, precisamente, mais a sul até do que Cáceres. E depois, à medida que a estação vai avançando, portanto que os meses vão avançando em direção à primavera e ao verão, eles vão avançando para norte. Portanto, norte tem zonas mais frias e eles vão percorrendo toda esta faixa da raia entre Portugal e Espanha. E vão de quinta em quinta, de pastor em pastor, a tosquiar. E, portanto, são 6 homens e eles conseguem tosquiar 100 ovelhas num piscar de olhos. É impressionante. E eu um dia imaginei o que seria acompanhar estes homens numa reportagem. Ver os sítios onde eles param, ver onde comem, ver como dormem. Enfim, eles fazem campanhas, como vocês estão a ver, de vários meses, em que não vão a casa. Portanto, metem-se na carrinha e depois só em junho ou julho é que param. E eles vão mesmo aqui até norte, até Burgos, à zona de Burgos. Portanto, é uma história fantástica que está por trás desta imagem.
Esta é uma vizinha minha, Dona Antonieta. Eu gostei muito de fazer esta. Aqui quase todas as pessoas têm cozinha de fumeiro e gostei muito de fazer esta foto porque a luz está muito bonita. A luz está a entrar por uma porta que está entreaberta e aqui por cima, vocês devem estar a ver, há umas telhas de vidro que deixam também passar alguma luz, que é a luz que ilumina aqui a proteção, a touca que ela tem na cabeça. E, portanto, eles tinham estado a fazer alheiras, neste momento está a aquecer água, a ferver água aqui nos potes de ferro, e, portanto, é uma imagem muito simples, é uma vizinha que estou com ela dia sim, dia não, passa aqui à frente da minha porta, e são pessoas fantásticas, super generosas e que me acolheram da melhor forma e altamente fotogénicas ainda por cima. Uma imagem também de uma cozinha de fumeiro durante um trabalho para a Câmara Municipal de Vinhais. Esta imagem não entrou no trabalho, mas eu não resisti. Eu vi isto pelo canto do olho, é uma cozinha de fumeiro, reparem os recortes, os enfeites de jornal, estão todos amarelos devido ao fumo, e aqui vocês podem ver prémios que esta pessoa teve nas feiras de fumeiro. Isto são prémios, são troféus. E ali está uma tampa de uma caneta Bic, e este prato está rachado, e aqui também. E está rachado não, ali é o recorte de jornal, peço desculpa. Rachado está uma tigela destas aqui, acho que é esta. E o que eu gostei aqui foi a luz, sobretudo, a luz que estava a entrar por uma porta e que está a iluminar estes pratos e todas estas prateleiras que aqui estão. Então, uma imagem também que eu gostei muito só por causa da luz. A vista do meu quarto num dia de neve, estes 3 freixos já estão com folhas neste momento, estão a arrebentar as folhas lá fora, e às vezes é muito bonito, às vezes viver aqui é abrir a janela de manhã e ver assim um cenário destes é espetacular, é tudo o que eu sempre quis, portanto mais uma vez uma imagem feita com uma compacta muito rapidamente e dá para fazer imagens belíssimas aqui da janela porque a meteorologia muda muito bruscamente e é uma zona onde as 4 estações ainda estão muito patentes. E chegamos à última imagem, praticamente, vocês já vão ver o que é que são as outras duas. Isto é um bosque na Serra da Nogueira, um bosque de bétulas, e eu escolhi esta imagem para acabar porque a bétula é a minha árvore favorita. É uma árvore bonita em todas as estações do ano. Esta imagem é muito simples, estava um dia de vento, outono, nevoeiro, e portanto foi colocar a máquina num tripé, longa exposição e deixar o obturador aberto. O resto é a natureza que pinta, com os ramos a abanar, mais nada. E portanto foi graças às bétulas e por eu gostar de bétulas que resolvi chamar ao alojamento que temos Bétula Studios. E acabei também por chamar aos passeios que eu organizo Bétula Tours. E portanto a bétula é a árvore que simboliza este outro lado da minha atividade para além de fotógrafo, que é de guia, de passeios e enfim, proprietário de alojamento turístico. E esta é a vista que vocês têm da varanda dos Bétula Studios, um bosque, um carvalhal, na primavera, ainda não está assim, vai estar assim daqui a pouco, e a imagem seguinte é como fica depois no outono, para vocês verem como é bonita a floresta autóctone, que é cada vez mais uma raridade no nosso país, mas que aqui felizmente ainda está em muito bom estado.